Ele perde um pênalti, faz questão de bater o outro. A gente não sabe quando exatamente será o veredito e acho que isso deve deixá-lo ainda mais... Fala, rapaziada do Favela News. Últimas informações aí da seleção. Seleção amassou Paraguai 4-1. Acho que cabia mais um pouco, mas não deu. Separei aqui um cortezinho aqui do Sport Center, alguns outros aqui, algumas entrevistas aqui do Paquetá, do Vini. Espero que vocês gostem. Venho convidar vocês aí que não é inscrito para estar se inscrevendo no canal, para dar aquela moral, aquela força. É isso aí. Olha, rapaziada. Ruim, fica buscando. Não é como criar um jogo adequado para os jogadores que a seleção possui. Então, você vai discutir qualidade do Paquetá, do Bruno Guimarães. Eu acredito ainda que o meio de campo é onde o Brasil precisa se consolidar e criar realmente uma grande equipe, onde a gente sempre teve um setor enorme, que é o meio de campo de seleção brasileira. Hoje temos muitos atacantes, cada vez mais surgindo jogador de beirada. Eu acho que, por exemplo, Estevão do Palmeiras, próxima data FIFA ou eliminatórias, o Dorival não pode desconsiderar com o que esse menino está jogando e com a maturidade que ele tem com 17 anos. Tem jogador que com aos 20 não está pronto, tem outros que aos 17 mostram muita coisa, né? Mas essa seleção aqui hoje teve... não é também gana e raça que faltou, essas coisas, que não faltou raça no outro jogo. Faltou acertar o jogo. E foi um time diferente o adversário. A gente não pode esquecer como jogou a Costa Rica. Mas a Colômbia ganhou, é verdade. Ganhou por onde o Brasil não jogou. O meio. Por dentro. E o Brasil fez o gol onde, o primeiro? Por dentro. Quer dizer, não pode esvaziar ali. Você pode ter um chamado falso 9, tá bom. Mas aquela zona precisa ser ocupada em algum momento. O que não dá é para ficar buscando só as beiradas e o centro vazio. Só que hoje o Vinícius ganhou 110% dos confrontos do lado esquerdo. E com o Wendel, que é um lateral que dá um pouquinho mais de consistência para o setor. E com o Savinho do lado direito, acho que a seleção foi bem, pegou um adversário diferente e era um jogo delicado. É delicadíssimo. O Brasil poderia... Jogo tenso, mas que o Brasil resolveu. Poderia se complicar. Então o Brasil foi muito bem, mas num processo de evolução. Dá para jogar muito mais ainda. É verdade. O próprio Vini Júnior pode jogar mais ainda, mas finalmente a gente viu uma partida do Vinícius Júnior, não que tenha ido tão sempre ruim e tal, etc. Não, claro. Mas um jogo onde tem coisa ali para ele melhorar? Tem, a gente pode discutir isso. Mas num jogo onde realmente a gente pode olhar e falar, não, o Vini hoje foi o cara do jogo, né? A gente fala muito Rodrigo sendo o cara da seleção. Sim. Hoje o Vini realmente foi esse cara que a seleção precisa. E desde o início, né? O Calçade falava da boa participação da seleção. Boa noite, bom dia. Bom dia. Na realidade. O Calçade falava da inteligência da seleção brasileira para jogar pelo centro, e foram algumas jogadas por ali desde os primeiros minutos, com boas triangulações, mas o Brasil levando perigo pelos lados também, em especial com o Vinícius do lado esquerdo. Nas primeiras bolas que ele pegou, já dava para perceber que, em termos de intensidade e um desejo de ser protagonista do jogo, as coisas estavam funcionando para ele. E ele foi muito perigoso. A jogada do primeiro gol, que é o primeiro gol do Brasil na Copa América, começa com ele do lado esquerdo. Aí ele faz o movimento em diagonal, bons passes do Rodrigo, do Bruno Guimarães, uma assistência maravilhosa do Paquetá. Para ele, que ainda teve a clarividência de não querer bater logo que a bola chegou, né? Ele dá um toque para o lado direito, limpa a jogada para poder finalizar. E depois o Paraguai ofereceu 2 gols para a seleção brasileira, né? No intervalo estava 3-0, com o gol no rebote do chute do Rodrigo, o gol do Savinho, o primeiro dele pela seleção. É o rebote do goleiro que o Espinosa ajeita para ele bater, né? Isso. E o segundo gol do Vinícius é um gol que o Alderete também praticamente para a bola para o Vinícius tocar para o gol. O Alderete que se redime depois, né? No comecinho do segundo tempo com um belíssimo gol. Mas foi um jogo balanceado da seleção brasileira. Digamos que o Brasil voltou ao normal. O anormal é uma atuação como foi contra a Costa Rica. E no departamento das diferenças entre os adversários, a Costa Rica protegeu o frontal da área muito bem contra a seleção brasileira. Não foi que não houve tentativa de entrar, houve, mas a Costa Rica
fechou bem a parte da frente da área, coisa que o Paraguai não fez. E com 15 minutos, o Brasil poderia ter levado um gol no chute de longe do Bobadilla, Sim. que desviou na cabeça do Militão, e o Alisson fez uma boa defesa. Logo depois, outra finalização do Bobadilla que o Alisson defendeu, essa de mais perto. Então a Costa Rica fez 2 finalizações em 90 minutos. Com 15, a seleção paraguaia já tinha pelo menos oferecido alguma coisa. O Brasil teve mais espaço para jogar hoje e foi mais inteligente com a bola nos pés, o que seria o absolutamente esperado, e foi o que aconteceu. O Paraguai, em certo momento, foi até usado, né, Bertozzi? O Paraguai, a gente estava até comentando na redação, em alguns momentos, uma pressão mais alta ali na saída de bola da seleção brasileira, coisa que a Costa Rica não fez, né? E chegou no segundo tempo, até em virtude do gol, logo de cara no começo do segundo tempo, se soltou, foi para frente, acreditou. Claro que acabou dando espaço, né? Inclusive o Brasil tem mais um pênalti, inclusive aí convertido pelo Paquetá, que tinha perdido o primeiro. Mas o Brasil acabou encontrando também espaços que eu, de certa forma, não imaginava que ia encontrar uma certa facilidade contra o Paraguai. A gente estava até analisando isso depois do empate com a Costa Rica, né? É isso, William. Bom, boa noite, bom dia. Noite. Bom dia. Aos nossos companheiros, ao Fã de Esportes. Eu acho até que para o Brasil não era mau negócio convidar o Paraguai a pressionar, convidar o Paraguai a subir para justamente oferecer esse campo, né? Coisa que a Costa Rica não faria de maneira nenhuma. Aliás, o André citou as 2 finalizações apenas da Costa Rica no primeiro jogo, nenhuma delas na direção do gol, né? O Alisson estreou na Copa América hoje, de fato. Foi. Né? Com 2 boas defesas, uma em cada tempo. E a seleção brasileira conseguiu trabalhar melhor para achar os espaços, mas aí acho que muito mais na capacidade de associação entre os seus jogadores, na capacidade de... eu gosto que os nossos vizinhos, né, o povo de língua espanhola, usam um termo que é pequenas sociedades, né? Os jogadores trabalhando com aproximação, com toque, e acho que o primeiro gol da seleção brasileira é para repetir, para amanhã no trabalho de vídeo, repetir e falar, é isso que a gente quer. Né? Porque a gente consegue fazer. O Vinícius procurando o Rodrigo fazendo uma parede muito inteligente. E rápido. Né? Toca, devolve, ultrapassa, o Paquetá achando o Vini. A mecânica o gol pelo do gol, meio foi bem isso. Sim, a mecânica do gol até em algum momento lembra o gol contra a Croácia na Copa do Mundo, né? Que é com o Neymar e com o Paquetá por ali também. Então, o Paquetá com a participação super importante nos gols. O mental do Paquetá é relevante nisso, porque ainda carregando todo o peso que ele está carregando, a gente não sabe... Ele perde um pênalti e faz questão de bater o outro. A gente não sabe quando exatamente será o veredito, e acho que isso deve deixá-lo ainda mais ansioso, né? Porque ele ganhou mais tempo para apresentar a sua defesa, então a gente não tem noção dos tempos do processo, mas ele se recuperou bem do pênalti perdido, né? Com participação nos gols, assumindo a responsabilidade por cobrar o outro pênalti, e foi o melhor jogo dele nesse ciclo amistosos Copa América, né? Sim. Porque ele tinha ido muito bem nos primeiros jogos do Dorival lá em março, e isso ajudou. O Brasil hoje teve um meia criativo que deixasse os atacantes em condição de finalizar. Acho que o Savinho aproveitou bem a chance, não só pelo gol, mas também pela movimentação, por conseguir construir. E o lado direito, como não tem um lateral tão apoiador, dependia basicamente dele, né? E ele conseguia construir isso muito bem. E é óbvio também, gente, que fazer 1-0 nesse tipo de jogo, talvez se tivesse feito 1-0 contra a Costa Rica, o jogo poderia ser exatamente igual a esse. Mas o que aconteceu foi assim no jogo de hoje. E aí o Paraguai já sabia que seria eliminado com a derrota. Então o que ia fazer o Paraguai no segundo tempo, né? Se é para ir para casa, vamos pelo menos tentar aqui. Mas muita diferença técnica, né? O Paraguai realmente mostra que vai enfrentar dificuldades, mesmo com todas as vagas para a Copa do Mundo da Conmebol, vai enfrentar dificuldades para chegar à Copa do Mundo e vai ter muita dificuldade no trabalho.